Glória a Deus. Aleluia, glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, a nossa adoração. Salmos 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Aleluia. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos e louvor, e bendizei ao seu nome, porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvado seja Deus. Amém. Primeiro devemos dar graça ao Senhor, não pelo que Ele fez, não pelo que Ele faz ou pelo que Ele fará. Porque em todo tempo o Senhor é bom, em todo tempo Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus a qual nos escolheu, nos amou primeiro. Louvado seja Deus, porque estamos aqui e somos ovelha do seu pastoreio. Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Glórias, louvores, te bendizemos, Senhor, o Teu nome. Pai, que esse culto, Pai, que essa adoração, Senhor, não seja somente, Senhor, aqui neste momento para o qual tiramos para estarmos na Tua casa, mas em todo o tempo, assim como a Tua palavra, Senhor, nos diz que Tu és bom. O tempo todo o Senhor é conosco, Ele tem sido maravilhoso. Pai, neste momento, Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelos louvores, Senhor, recebe, Senhor, como aroma suave, Senhor, as Tuas narinas. Como assim, Senhor, como oferta de amor das nossas vidas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te louvo. Glória a Deus. Jotinha é contigo. João, louvor. Vai iniciar o louvor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o seu nome. Enquanto o João Pedro organiza aí, Pronto. não deu certo não? Foi, filho? Meu filho, já que não vai usar o data show, acenda a luz, viu? Obrigada, Guinho. Ao erguer a voz pra te louvar, sinto tua presença aqui. Aleluia, Jesus. Me ajoelho ao Pai pra derramar o meu ser diante de ti. Ao erguer a voz pra te louvar, sinto a tua presença aqui. Me ajoelho ao Pai pra derramar o meu ser diante de ti. Faz teu tabernáculo em mim. Faz teu tabernáculo em mim. Que a minha vida possa ser uma extensão do teu poder. Faz teu tabernáculo em mim. Faz teu tabernáculo em mim. Ao
tabernáculo em mim. Aleluia, Jesus. Que a minha vida possa ser uma extensão do seu poder. Faz meu tabernáculo Em mim, oh, faz teu tabernáculo faz teu tabernáculo faz teu tabernáculo em mim.
ser restituído.
verdade, meu Deus. Glória a Deus, que o Senhor não desiste de nós, Senhor. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Senhor, queremos dar continuidade, Senhor, em adoração. Em te louvar, Senhor, pelos dízimos e oferta. Igor, pode orar pelos dízimos e oferta? Na casa do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos na tua casa. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, essas ofertas, Senhor. E recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor, que foi cantado, Pai. Senhor, vem aqui, Senhor, para te adorar, Senhor. Estando aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Senhor, abre porta, Senhor, de emprego para quem precisa, Pai. Senhor, dá, Senhor, oportunidade, Senhor, para as pessoas ofertarem, Senhor, com amor, Pai, para a tua casa, Senhor. A tua casa precisa de manutenção também, Pai. E também, Senhor, para obras, Pai. Senhor, nos fortalece, Senhor, a cada dia, Pai. Que possamos, Senhor, conseguir ao alvo, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. De tudo o quanto eu tenho pra dizer, Glória a Deus. eu digo do pouco com as palavras, eu presto atenção em ti. Vejo com apreço o teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar Glória a e me Deus. guiar. Pode continuar. Mas sou tentado a ir adiando esse dia. Quer me lançar em ti e viver completo em teu amor. Oh, deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Deixa eu viver Glória a Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que a palavra desta noite fale poderosamente aos nossos corações. Sim, Senhor. Nós louvamos, Senhor, que Teu é o reino, o poder e a glória. Nós reconhecemos que estamos em processo de construção. E agora nós fizemos o pedido certo.
Que o Senhor permita que nós consigamos viver a boa nova. Sim, Senhor Jesus. Nos dá novidade de vida, Senhor. E a tua palavra é quem produz em nós vida, e vida em abundância. Porque aquele que conhece a tua palavra, ele será liberto e verdadeiramente ele será livre, Senhor. Aleluia. Então eu te peço em nome de Jesus que nós sejamos, Senhor, instrumentos nas tuas mãos para anunciar as tuas boas novas todos os dias e agora de uma forma toda especial nesse momento aqueles que nos ouvem. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Pai. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 41. Eu preciso desabafar. Meu tablet não está mais dando conta. E ele descarrega muito rápido. Mas vai dar certo, porque eu já estou aqui com o plano B, que é a Bíblia aqui. Se eu não enxergar, eu peço para vocês lerem. Porque o meu problema... Gente, eu gosto de papel, viu? Inclusive, eu sempre brinco dizendo que os melhores presentes que podem ser dados a mim, a minha pessoa, é livro, né? Mas é porque eu já não enxergo mais direitinho. Eu fico procurando as letras, eu gaguejo lendo. E aqui no tablet, aí fica bem claro, né? Capítulo 41 do livro de Isaías, meu filho. Versículo. Pois é, nós vamos ler só o comecinho do 41 e vamos para o 42, João Pedro. Mas coloquei aí, já achou o texto? Isaías 41. No versículo 1, eu posso ir lendo? O João Pedro coloca ali, se vocês acharem mais fácil, como eu ali no grandão. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemos-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo? E quem chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e os fez dominar sobre os reis? Ele os entregou à espada como pó, e como granada arrebatada ao vento o seu arco. Aqui, Isaías está se referindo a Deus como o justo juiz de toda a terra e Senhor dela. E quando ele começa a anunciar o Senhor, ele vai falando, quem é o Senhor? Quem fez todas essas coisas? Toda autoridade é dada por Deus. É Deus quem faz tudo. Né? As nações ele levanta e só ele tem o poder de fazer cair. Mas aí em seguida, Deus toma Isaías. É por isso que quando a gente está dando bibliologia, a gente vai explicar que a palavra é inspirada por Deus. Não é que Deus ele substitua o homem. Não é que Deus domine assim, o homem de tal maneira que o homem se anule. Não. Mas ele faz com que o homem seja tão cheio, tão transbordante da sua presença, que o homem passa a ser a boca de Deus. E aí ele não fala mais daquilo que ele está entendendo, do que ele está aprendendo, do que ele está experimentando, mas daquilo que Deus está anunciando através dele. Por isso que a palavra, quando fala inspirada, eu gostava do livro do Norman Geisler, porque ele ia falar, por exemplo, um quadro, o pintor ele estava inspirado, né? Ele tirou de dentro de si algo que não existia, né? Algo que foi do seu sentimento, da sua emoção, do seu momento. Obrigada, meu filho. Né? Então, ele deu vida, ele deu forma às suas emoções, o pintor. Né? O músico, ele coloca toda a sua poesia, todo o seu sentimento, toda a sua alma, todas as suas intenções ali, naquela letra e naquela melodia, né? Naqueles arranjos. E aí, às vezes, a gente nem consegue imaginar como é que aquilo é feito, até a gente vê alguém fazendo. Eu gosto muito de um filme, eu não lembro o nome, que mostra a história de um compositor que estava falido, vamos dizer assim, ele não conseguia mais se inspirar, não conseguia mais ter ideias, e de repente ele até é engraçado que ele vai fazer parceria com uma escritora, que por sua vez também está louca para expressar suas emoções. E aí ela coloca a alma na letra e ele na melodia, né? E eles terminam tendo ali um envolvimento, um casamento perfeito, mas não vou contar o filme, depois eu lembrar, eu indico. E o pessoal, eu não gosto que conte o final do filme, não vou contar o final do filme. Mas quando a gente fala na inspiração da palavra de Deus, a gente está indo mais além. Porque não foi apenas um momento de sentimento, não foi ali
um momento de emoção, ou não foi dar vida a algo que estava dentro de nós, mas a algo que não existia dentro de nós e que veio da parte de Deus, porque veio de dentro de Deus para estar dentro de nós. E vocês vão entender isso quando a gente continuar a leitura, tá certo? No capítulo 2 de Isaías, ele vai dizer assim, bem no versículo 1, João Pedro, ajuda aí. Capítulo 2 de Isaías. Esse capítulo 1, ele vai explicando que Deus, ele escolheu uma nação, ele escolheu um povo, ele fez todas as coisas. Isso, aí agora nós vamos para o 42. Porque na verdade o livro de Isaías, gente, quem inventou esse negócio de capítulo, de versículo, foi a Septuaginta, sabe, gente? Quando foram fazer a tradução do grego para o romano, aí inventou-se esse negócio aí. Então era muito mais fácil antigamente. Era mais difícil de encontrar, mas como eles sabiam a palavra na ponta da língua, isso também não era problema para eles. Seria problema para talvez alguns de nós, como eu que não decoro mais versículo, também não ia sofrer. Mas para quem precisa decorar o versículo para poder achar o texto, ia sofrer. Né? São 66 livros. Para você achar no meio desses livros, que alguns têm, né, uma extensão enorme de informações. O livro de Isaías, por exemplo. Mas para Isaías isso não era problema não, porque ele estava apenas ali sendo usado por Deus. Então ele ia escrevendo. Deus ia revelando e ele ia escrevendo, né, registrando. Como foi com Moisés, como foi com Paulo, como foi com Mateus, como foi com Lucas, como foi com Judas, que não é Judas Iscariote, para quem não conhece. Tinha mais de um Judas na Bíblia, viu, gente? Até porque esse nome lá era muito comum. Né? Era como Maria. Maria, as pessoas pensam que Maria é primeiro nome, né? Para eles lá era como se fosse um segundo nome, um sobrenome. Era um nome muito comum. Mas enfim, então, aí Isaías está aqui, né? Falando e falando e aí ele começa a entender por que ele está falando aquilo. Porque aí Deus começa a mostrar onde Deus quer chegar. E o capítulo 2 vai fazer você entender tudo isso. Ele vai dizer assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, fará ouvir a sua voz na praça, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão sua sã doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito ao que nela anda. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vos faço ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, sobre o plano perfeito da redenção. Eu li o começo do capítulo 41, porque se eu pudesse, eu leria para vocês todo o capítulo 41, capítulo 42, me estenderia ao capítulo 43, correria pelo capítulo 44, iria pelo capítulo 45, chegarei no capítulo 46. E fecharia com o 47, que é a queda da Babilônia. Mas não dá, é muita história, é muito texto, mas se
vocês gostam de ler, fica a dica, a minha famosa dica, né? Fica aí a dica. Chegar em casa, leia do 41 ao 47, você vai trazer à memória tudo que nós vamos tentar resumir aqui. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre a vinda de Jesus é quem prometeu. Deus, o Todo-Poderoso. Ele começa aqui falando quem Ele é. Olha, eu sou o Senhor. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu é quem dou o fôlego. Eu é quem trago a respiração. Eu dou e eu tiro. Ninguém nasce se não for pela minha autorização. Ninguém morre enquanto eu não mandar. É por isso que a gente escuta tanto testemunho de gente que morreu e ressuscitou. Vocês pensam que foi só naquela época do Antigo Testamento? Não, gente. Jesus, agora ela vai dar um filete de dica da minha idade. Eu disse que quando eu chegasse nos 80, eu diria a minha idade. Tá bem pertinho, viu, gente? E aí, mas eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 3 aninhos de fé. Então, isso há 27 anos atrás. Eu fui para um culto lá na Peniel, do doutor, acho que era Roberto o nome dele, eu não lembro o nome dele. Mas ele é um médico, hoje ele já deve ser aposentado, porque isso há 27 anos atrás a gente já era um senhor, né? Mas ele era cardiologista, cirurgião cardiologista do Instituto do Coração em Brasília, inclusive onde Tancredo Neves se internou na época, ele estava na equipe do Tancredo Neves na época. Ele era um dos diretores, eu acho, do hospital, não lembro direito essa parte da história. Mas só para vocês entenderem que ele não era uma pessoa no meio da multidão. Ele era alguém em destaque no meio da multidão. E esse homem sofreu um acidente de carro, cavalo, ele atropelou o cavalo passou por dentro do carro, saiu levando. E depois foi que ele foi entender isso, mas para vocês entenderem, ele foi arrebatado, né? Ficou em coma, morreu na sala de cirurgia. Fecharam lá o cérebro dele, porque a cabeça dele uma parte do cérebro foi perdida, ele perdeu uma parte do cérebro. E costuraram lá do jeito que deu para costurar, né, o scalpel, pegaram lá, emendaram e mandaram ele pro gelo. E ele foi para a sala com uma etiquetazinha no dedão do pé. E nisso chega o pastor, estava na vigília com a família toda, e não, ele morreu. E manda buscar o corpo, né? Vocês sabem que leva um tempo moado, quem já passou por isso sabe, que é uma burocracia louca no hospital para liberarem o corpo. E enquanto estava lá naqueles papéis todos, Deus manda o pastor orar. E o pastor vai, não, vou orar por quê? Eu não oro por mortos. Né? Ninguém ora por quem está morto. Mas Deus manda o pastor orar. Então eu vou orar pela família. E começa a orar pela família. Só que ele ora pela família pedindo que Deus console a família. E Deus diz, eu sou o consolador. Eu sou o doce consolador. Eu dou o melhor. Pede o melhor, me pede o melhor. Senhor, se tu me pedir o melhor, eu iria pedir para ele não ter morrido. Ou para ele não permanecer morto. Mas nisso, está lá o pastor naquela batalha, naquelas capelas que tem dentro do hospital. Os colegas de trabalho dele, porque ele foi exatamente para o hospital onde ele trabalhava. Todo mundo chorando, todo mundo abalado com o fato, que foi impactante. Ele já chegou para gente morto. E mandaram buscar o corpo. Quando o rapaz vem trazendo a maca com o corpo do doutor, do médico, o braço dele se move. Aí começa aquela gritaria dentro do hospital, tá vivo, tá vivo, tá vivo. E se ninguém entender nada, leva o corpo dele já direto para o centro cirúrgico, que o homem tá vivo, tá com pulso e aquela coisa toda. Gente, eu não lembro mais, porque faz 27 anos que eu ouvi o testemunho, nunca mais falei com esse homem na minha vida. Mas ele naquela época não tinha data show, era na base de transparência, né? Era retroprojetor, é o novo, não sabe nem o que é isso, né? Porque você não era nascida há 27 anos atrás. Retroprojetor era quem veio antes desse aqui. Certo? Eu pegava uns slidezinhos, como se fossem umas fotos, colocava aqui, aí aparecia bem grandão lá na tela. E aí era ele dando testemunho, só porque tá meio fantástica aqui a história, mas é porque ela é mais do que fantástica, é impressionante. E ficava mostrando. Então tinha lá claramente o tempo que ele ficou morto. Era muito tempo. Tanto é que quando o médico disse, não, isso pode ser só reação, né? Alguma coisa inexplicável, o corpo, né? Mas tem pulso, então leva para o centro cirúrgico. E aí fica aquele rebuliço dentro do hospital e levam para o centro cirúrgico. Eu não vou contar o testemunho dele porque é extenso demais, mas só para vocês entenderem, ele ficou horas, né? Ou pelo menos mais de uma hora, não sei dizer quanto tempo foi, porque faz muitos anos, eu não quero ser precisa porque eu não lembro, mas não quero ser imprecisa em dizer algo que não é verdade. Foi tempo suficiente para ele estar com a etiqueta na geladeira. Então ele já estava morto. E ele voltou. E ele era tradicional ao ponto de achar que quem falava em línguas espirituais era instrumento do cão.
E ele voltou falando em línguas. O médico disse que ele nunca mais falaria na vida. Porque quando abriram de novo ele no centro cirúrgico para tirar a pressão do cérebro, porque eles achavam que o cérebro estava inchando, o cérebro estava bem direitinho lá dentro. De lá eles não tiraram nada, a não ser pelos de cavalo. Está lá no laudo da biópsia dele, lá nos documentos dele. Pelo de cavalo e pedaços de vidro. Mas ele não era para fazer mais nada na vida dele, ele ia ser um vegetal. E aí a família tudo vibrando, mas aí o médico chega e diz, olha gente, eu não quero que vocês criem falsas esperanças, não tem explicação para o que aconteceu, mas é impossível. Me voltei no capítulo 41 com a palavra, é impossível que alguém que passe por esse processo consiga ter uma vida normal. Ele provavelmente vai passar o resto da vida preso aos aparelhos. E aí o que é que a gente faz? Deixa os aparelhos ligados. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar sim. Porque Deus já falou comigo. E ficou lá a família toda naquela coisa toda, né? E simplesmente, irmãos, para a honra e glória do Senhor, quando ele saiu do CTI, ele saiu falando em línguas espirituais. E já foi profetizando, porque a enfermeira que estava cuidando dele estava com um problema que nem ela sabia nos rins. E ele disse, tu vai receber o laudo do teu exame, mas faz o exame de novo, porque Deus está me dizendo agora que tu está sendo curada. E era a enfermeira chorando, e o doutor, o senhor está delirando, né? E ele, você vai receber o laudo. Deus está mandando eu lhe dizer que você vai receber o laudo, mas não se apavore, faça o exame de novo. O laudo é só para comprovar que você foi curada. Ela recebeu o resultado lá, que no caso era um problema que ela tinha nos rins. E aí fez o exame de novo e ela estava curada. E ele hoje né? Não sei se ele ainda está vivo. Era um profeta de Deus. Ele consagrava metade das férias dele todo ano para ir a um determinado lugar do mundo dar o testemunho dele. E pessoas eram curadas nos cultos, sabe? Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo nos cultos. Pessoas se reconciliavam. Porque o testemunho deste homem é tremendo. Principalmente porque ele é todo documentado. Mas aqui para nós o que interessa é que o Deus que determina a vida tem a única pessoa que tem a total autoridade para também determinar o fim dela. Só Deus dá, só Deus tira. Ah, mas tem tanta gente que morre de acidente, que morre de bala. Quer dizer que foi Deus que usou a bala, o revólver da mão do bandido? Não, claro que não. Meu Deus é bom, totalmente bom. E nele não há mal algum. Uma bala não é suficiente para matar um homem se Deus disser, haja vida. É isso que eu estou dizendo. E um bom testemunho desse é um dos caras lá da facção do Fernandinho Beiramar, um desses caras aí, que ele, inclusive, quando ele veio para Fortaleza, eu fui assistir o testemunho dele também, que levou um tiro na cabeça. Os policiais deram 3 tiros nele, inclusive um no olho, e coloca pronto, procure no YouTube. Eu conheci o cara, então eu posso dizer que é verdade. Não é invenção de YouTube, não. E aí deram um tiro na cabeça, botaram dentro da mala do carro, né? E jogaram no monturo. Só que a mãe dele era uma serva de Deus, estava orando. Ele era de facção, bandido perigoso, já tinha sido preso várias vezes. E aí a polícia, quando teve a oportunidade para se livrar dele, fez isso. Só que aí alguém estava passando pelo mato e viu ele gemendo. E levou para o hospital. E ele foi curado. Ele não morreu. Ele estava morto. Eles olharam se ele estava morto e jogaram ele no lixo. Morto. E aí o Senhor ressuscitou. E hoje ele é um pastor. E o engraçado é que ele brinca, dizendo que o olho dele é uma prótese que ele ganhou. Né? Aí o médico que deu de presente para ele, disse assim, olha, não vai se mover, mas pelo menos não vai ficar aquele buraco. Aí deu a ele uma prótese que era fixa, a bolinha do olho fixa, né? Aí ele, mas aí eu fiquei triste, porque eu queria um que mexesse. Aí o que Jesus fez? Quando eu mando ele mexer, aí o bicho fica balançando. É muito engraçado o testemunho dele. Porque ele ri do que seria uma desgraça. Sabe por quê? Porque ele estava morto e ressuscitou. E se ele estivesse morto, ele teria ido para o inferno. Mas Deus tinha um plano na vida dele.
E aí eu vou para o ponto 2 da nossa reflexão. Esse Deus Todo-Poderoso, que é o único que pode dar e o único que pode tirar, que fez todas as coisas existirem do inexistente, ele prometeu uma solução para o seu problema. Ele disse: ainda que você esteja morto, se você crê em mim, você será ressuscitado, você viverá, você ressuscitará. Ainda que esteja morto, você viverá. E aí ele promete que vai enviar. E que esta pessoa teria sobre ela o Espírito dele. Mas, pastora, você disse no começo que todos os que escreveram, né, estes livros maravilhosos que estão aqui, eles foram inspirados, eles estavam cheios do Espírito Santo. Sim, Deus os visitava e revelava. Mas Deus não habitava no homem, porque Deus não habita em pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E o homem, todo homem pecou. E até então o homem não tinha sido resgatado. O homem estava debaixo de condenação, e condenação de morte. E morte aqui, gente, é a morte espiritual. Todos destituídos foram da glória de Deus. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, visitava o pecador. Ele vinha ter com o pecador. Antes ele sentava e conversava com o pecador. Antes ele vinha e conversava com o homem, que no caso é Adão. Mas depois que Adão pecou, Deus vai e se afasta de Adão. Provavelmente eles ainda se falavam, mas já não havia mais a proximidade. Porque eles não comungavam dos mesmos pensamentos, não comungavam das mesmas ideias, não comungavam dos mesmos sentimentos. Havia agora no homem algo que o afastava de Deus. Lembre-se que a primeira reação de Adão, quando descobre que pisou na bola, né? Escorregou na maionese, é se esconder de Deus. O próprio pecador se afasta de Deus, cria estratégias para dizer que está perto de Deus, mas está longe. E eu não vou longe não, vou dar um exemplo. Estamos saindo do Natal já. E vamos entrar no ano de 2019, aí começam-se as preparações para uma festa chamada Festa da Carne. Aí a religiosidade, para justificar a esculhambação, vai dizer assim: vai ter a festa da carne, você vai fazer tudo que não presta. Mas aí depois vem a quaresma. Aí vem a quarta-feira de cinza, você vai se cobrir de cinza, você vai para a igreja, vai confessar, vai ficar tudo bem. Aí pensa-se que está tudo bem. Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará dessa escravidão? Porque o bem que quero fazer, que defendo, que pratico, não consigo, mas o mal que eu aborreço, eu pratico. Então existe uma escravidão. Aqui é apenas uma máscara, uma maquiagem do problema. Eu não vou longe não, gente. Devido à bendita da Santa Inquisição e da igreja que não estava preparada para ter poder, a partir do momento que passou a ter poder, virou a casaca e de perseguida passou a perseguidora, devido a N embaraços em nome de Deus, dizendo que era Deus, e na verdade era o ego, era o poder, era o pitbull dentro do homem. O que é que aconteceu? As pessoas passaram a ter medo de Deus e deixaram de ver Deus como o galardoador daqueles que o buscam, para ser o carrasco, aquele que manda matar aquele que não obedece. E até hoje, pessoas se escondem atrás de imagens de escultura, de anjos e santos, homens de Deus, para resolver um problema que poderia ser resolvido a partir do momento que dobrasse o seu joelho e dissesse: sou pecador. Sou pecador. Eu reconheço que se não for pela tua graça, pela tua misericórdia, não serei salvo. Não vou longe nos púlpitos de muitas das nossas igrejas, nossas que eu digo, a nível de evangelho. Muitos discursos dentro das igrejas, e principalmente as igrejas que são amarrotadas de gente, que você vê isso. É coach. É uma pregação que massageia o ego. Olha, você foi feito por Deus para ser um vencedor. Você tem
Olha, Deus te dá o que você pedir. Você não é para viver essa vidinha miserável, não. Você é para ter um carro bom, um apartamento bom, porque você é filho de Deus. Glória a Deus, é verdade, você é filho de Deus. E Deus só dá o melhor, é verdade, mas vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque o carro não é seu, o carro é para você. Agora Deus é seu. O discurso tem que ser outro. Sabe? Aquele discurso de que, sabe, Deus vai resolver todos os seus problemas. Mas o problema é seu. Foi você que criou. E você precisa pagar o preço para aprender com seus erros. Senão você vai virar um crente mimado, que faz tudo errado e depois vai mandar Deus resolver. Pode prestar atenção, todo filho mimado, quando faz besteira, em vez de dizer assim, eu fiz, eu vou ter que resolver, eu vou meter as caras, eu vou resolver. Não, corre para papai e mamãe. Corre para papai e mamãe. Essa é a verdade. E faz a mesma coisa com Deus. Toma as rédeas da sua vida, porque o discurso diz que você já está pronto, que você é filho de Deus, ninguém pode mexer com você, e vai fazer o que não presta. Porque, na verdade, a primeira parte do discurso está certa, mas a segunda não está, não. Você é filho de Deus, mas precisa ter em você enraizado o caráter de Cristo. Aleluia. A adoção, o documento está lá. Mas cadê a natureza? Por isso ele diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque verdadeiramente serei livre quando o Filho de Deus me libertar. Mas eu não quero que ele liberte, eu quero que ele me dê as coisas. Porque para libertar dói. Tratar dói. Às vezes, por exemplo, eu vou dar no meus bois para vocês entenderem onde eu quero chegar. Cabe avarento. Doido por dinheiro. Ele está colocando o dinheiro acima de Deus sem saber. Por quê? Porque se Deus tirar tudo dele, ele se desvia. Se ele estiver em crise, ele vai dizer que Deus não está abençoando ele. Por quê? Porque o referencial que ele tem de Deus é o dinheiro. Se ele não tiver com dinheiro, Deus não está com ele. Mas Deus não é Deus com e sem dinheiro? Deus não é com e sem saúde? É, Deus é Deus. Deus é Senhor. Mas se eu não estiver bem, Deus não está comigo. Onde é que a gente vê isso na Bíblia? No caso de Jó. Jó, quando perde tudo, os amigos de Jó já chegam para Jó e dizem assim, foi o que você fez? Conte-me tudo, não me esconda nada. Fala que eu te escuto. Alguma coisa tu fez. Porque tu tinha tudo e agora tu está aí, tudo quebrado, doente. Doença é sinônimo de pecado. Você era saudável, Deus é contigo. Se você está doente é porque Deus se afastou de você. Se Deus se afastou de você é porque você está errado. Quando, na verdade, para aquele cara que é avarento, Deus vai tirar tudo, sim, vai, para ele aprender que tem uma coisa mais importante do que o dinheiro. Deus. Deus é mais importante do que o dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai. Mas com Deus nada falta. Com Deus nada falta. Até aquilo que você não tem e não tinha, você passa a ter com Deus. Elias estava lá, fugindo para salvar sua vida. E quem é que vem alimentar Elias? É um tigrão? É uma águia? Falcão? Uma ave da realeza? É não, meu filho, é um urubu. São os corvos. Eu chamo de urubu para vocês entenderem, porque aqueles corvos ali, eles comiam carniça. Eram os desprezados e miseráveis. Então, muitas vezes, o rico acha que tem Deus porque tem tudo. Quando tira tudo, aí não tem mais Deus. E o pobre e miserável alimenta até o rico. Por isso que a Bíblia diz que os pequeninos serão exaltados e os arrogantes exaltados serão humilhados. Porque Deus confunde. E confunde para mostrar que o verdadeiro tesouro, a verdadeira riqueza de um homem é a sua comunhão com o Criador.
Porque Deus tudo dá, tudo tira, tudo pode, tudo transforma. E às vezes só na dor que a pessoa reconhece que Deus é assim. E aí, Deus, ele quebra todos esses paradigmas das religiões que afastaram o homem dele, atraindo o homem pela cruz. Porque enquanto que a religião, agora que tinha poder, fazia miséria para poder, em nome de Deus, ter poder e dizer eu sou a autoridade, e se contaminou porque o problema era o mal que havia dentro da pessoa, da humanidade, Deus, que não desiste do homem, diz assim: não é a minha justiça, me ajudem aí, não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua sã doutrina. Sempre houve um remanescente de Deus na terra. E muitas vezes ser remanescente de Deus na terra significa estar ilhado, porque você está cercado por todos os lados de pessoas que discordam de você. E aí, isso nos aponta lá no final dos tempos, em que a igreja, que teve a chance de, por ter poder, fazer tudo certo, fez tudo errado, porque passou a impor, passou a eleger autoridades falíveis e, por sua vez, corruptas, usou o poder para coagir, para se tornar mais poderosa ainda, porque criou as indulgências. Chegava para um rei e dizia: eu valido o seu reino, eu lhe dou a coroa. Até o filme que eu sugeri para vocês, não sei se vocês assistiram aquele filme que eu sugeri, Legítimo Rei, que é o rei da Escócia, né? Você viu quando o bispo chega para ele e diz assim: eu valido a sua coroa, eu lhe dou o trono, se você apoiar a igreja incondicionalmente. E ele topa, e aceita. E aí eles consagram ele rei. Então, naquela época era desse jeito. Lembre-se que ali é a história dele mesmo, tá? Não sei se vocês sabem, mas é biografia, né? Naquela época era daquele jeito. Um rei só era reconhecido se a igreja validasse o reino dele. Teve um rei, se não me engano, é o da Alemanha, da França. Gente, eu não me lembro. Tem na História da Igreja, no livro História da Igreja. Que ele briga com a igreja porque ele quer pegar o amor da vida dele. O casamento dele foi arranjado pela família, e ele agora é rei, né? E ele estava com aquela mulher por um acordo de política. E aí ele vai atrás do amor da vida dele, que por sinal é uma viúva, se não me engano, ou ela é divorciada, separada. Eu só sei que é um escândalo, e a igreja exige que ele se separe dela e fique com a primeira esposa, que é a do casamento arranjado. E ele não aceita. Se não me engano, é na Alemanha, na Rússia. Isso. Ai, Jesus, meus 20 e poucos anos, minha memória não ajuda mais. Mas, enfim, ele briga com a igreja, e a igreja fecha todos os templos. Aí o povo se revolta contra o rei, porque o povo queria ir para as igrejas rezar, se confessar, com medo de ir para o inferno, o país inteiro ia ser descomungado. Exigem que ele se separe. Ele se separa, mas fica inimigo do Papa. Papa de Roma. E se achega ao Papa de Constantinopla, que até então, até hoje existem 2 papas, quase ninguém lembra disso, né? Quase ninguém lembra. É porque o chefe de Constantinopla, né? Que agora não é mais Constantinopla, lembrem aí qual é lá. Istambul, exatamente. Ele não... Muito obrigada. Istambul, gente, foi Iguinho. Cultura, né? Mas ele não se destaca, porque ele é como se fosse no seu local. Que são aqueles católicos ortodoxos, gente, que usam aquele chapéu, né? Não, que é um chapéu, eles usam um chapéuzinho. Que inclusive quando o Papa João XXIII morreu, eles foram lá prestigiar o sepultamento dele, e isso foi muito comentado, inclusive, parece até que a igreja estava se unindo novamente. Lá eles não aceitam nenhum tipo de imagem de escultura, e foram eles que guardaram Lutero na época. Por causa do rei. Porque o rei, quando soube que queriam matar Lutero, deu a ele refúgio. Mas aí gente, eu fui tão longe, não foi? Desculpa aí, tá? Desculpa aí. Deixa eu voltar pra cá.
É porque eu gosto de história. Mas foi interessante. Ok, então, o que é que acontece? Quando a igreja tem poder, ela faz tudo do jeito dela e termina misturando o caldo e transforma o que deveria ser graça e multiplicação para Jesus voltar, virou um problema, porque as pessoas passaram a ter medo de Deus e se afastar de Deus e se esconder através dos sacros para chegar-se a Deus. Porém, Deus diz que haverá justiça para os gentios. Haverá justiça para toda a terra. E ele não cessará de agir, de trabalhar no mundo espiritual. Deus está trabalhando para que esta palavra se cumpra. Porque Jesus breve voltará. E agora ele não verá mais como aquele Messias bonzinho, que conversava, e pipipi, passava, chegava assim, fica aqui, encostava assim a cabeça assim no primo, que era João, né? Não, Jesus voltará muito macho, com olhos como chamas de fogo, e reunirá todas as nações. Nesse momento, implantará definitivamente o reino. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é. Ele julgará todas as nações e implantará um reino que inclusive lá em Apocalipse chama-se de reino milenar. Mas quem é este jovem que virá para resolver o problema? Que será cheio do Espírito de Deus? Todo mundo sabe a resposta. Quer ver? Quem é, gente? Oi? Fala, tomar um chinho, vai. Bota fogo nesse gogó. Jesus. É, o lindão. Jesus, lindão. Só que eu acho tão interessante como Deus trabalha. Deus trabalha por etapas. Eu acho que a gente não tem realmente estrutura para suportar tudo de uma vez. Por isso que Deus trabalha na vida da gente por etapas. Jesus primeiro trabalha a revelação. Inclusive Isaías é chamado de o livro messiânico do Antigo Testamento. O livro mais messiânico do Antigo Testamento. Ele seria o Evangelho do Antigo Testamento. É um livro no meio de um bocado de livros sobre lei e legalismo que fala sobre graça. É o Evangelho do Antigo Testamento. Aí ele vai e trabalha, ele revela e prepara o cenário que quando vocês forem fazer seminário, em nome de Jesus, vocês vão conhecer como período prenúncio, período preparatório. A palavra veio bem aqui, ficou bem aqui. Eu vou lembrar, tá? Que é o que a gente chama de período de preparação para a chegada do Messias. Ele muda a forma de cultuar de Israel, porque Israel era idólatra. A Israel passa a ser altamente patriótico e monoteísta. Ele fala lá, né, no Antigo Testamento, olha, vocês vão para o cativeiro, ele não diz isso para Abacuque, para curar, para ser liberto. Ele fala isso em Jeremias, para ser curado e liberto. Quando Jeremias profetiza que Judá vai para o cativeiro para deixar de ser idólatra, Judá fica com tanta raiva que joga Jeremias no poço. Dentro de um cacimbão, gente. Porque eles não aceitaram. Judá ir para o cativeiro. Mas a verdade é que todos foram, porque em algum momento todos se desviaram do propósito. E aí ele diz assim, mas quando voltar, voltará livre da idolatria. E foi mesmo, rapaz, era tanto ídolo, era tanta miséria. No meio do povo, onde Israel foi parar, o imperador manda fazer um ídolo e diz que quem não se dobrar diante daquele ídolo vai morrer. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego chega e diz, nós não vamos fazer isso não. Aí nós não, joga dentro da fornalha, ainda acende a rocha lá, o nó, para poder ficar ainda mais quente. Estava tão quente a fornalha que quando os caras abriram para provar na história, porque Deus faz assim, mata a cobra e mostra a vara da correção, né? E os caras que abriram lá o forno para jogar os três dentro, morreram. Quando eles abrem o vapor, o ar lá quente, porque era tipo, gente, não era, quando fala fornalha, vocês devem estar pensando que é um prédio, assim, né? Não, eles faziam tipo, até hoje existe muito interior que eles fazem para queimar tijolo. Alguém já viu como é que tijolo é feito no interior? Eles fazem tipo um forno de barro, não é assim? Aí tem uma portiola, não é? Assar o tijolo. Isso, para assar o tijolo. Pronto, era um negócio desse lá, a fornalha. Quando eles abrem lá a portiola, os caras que estavam dentro morrem na hora, porque o ar quente os queima. Tão quente estava. Só que os três caras ficam andando lá dentro e louvando a Deus.
Eu vou fazer, faz de conta que foi naquela época, tá, gente? Não, esse não é daquela época não, que eu não era nascida ainda não, viu? Eu não sou nem velha assim. Mas vamos supor que fosse nos dias de hoje, né, tal da fornalha, aí lá dentro ele estava assim: pelo Messias, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Não, foi não. Misericórdia. Isso não foi canto de vitória, não. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Melhorou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? Por quê? Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E aí quando Nabucodonosor olha lá para dentro, olha, mistério é esse? Não foram 3 homens que nós colocamos lá dentro? Como agora vejo 4? E o quarto é como um Deus. Queridos, nós vencemos as adversidades porque o Messias é conosco. Esse Jesus voltará e limpará. A Bíblia diz que ele vai passar como se fosse com uma vassoura de fogo, assim, ó. Limpará o ermo da terra, deixará tudo nos eixos. Mas você pode dizer assim: como é que você tem certeza de que esse indivíduo aqui da revelação de Isaías, quase 600 anos antes, é Jesus? Como eu disse, eles voltaram livres da idolatria. Outra preparação foi uma paz nas estradas. Roma traz a paz com X, porque todo mundo tinha medo de ir contra Roma, porque Roma, que é os pés da estátua que Daniel vê, ele era um império esmagador. Não tinha, até os centuriões, até os soldados de Roma que estivessem sobre um determinado dever, se falhasse, morreriam. É por isso que o guarda, quando acontece o terremoto e as portas da prisão são abertas, ele não vê os presos, ele se desespera e diz: eu vou me matar, porque possa ser que a minha morte sensibilize Roma e ele não castigue toda a minha casa. Porque naquela época Roma era assim. E aí Paulo diz lá de dentro: não tire sua vida. Estamos todos aqui. Se você crer, certamente será salvo você e toda a sua casa. Eu creio. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo, acho que é o 11. Jesus, minha memória. 11. Que nós ouviremos um testemunho depois já de todas essas coisas anunciadas pelo Senhor acontecendo de fato, acontecendo por etapa, porque aconteceu e acontecerá ainda mais. Jesus preparou o cenário, Deus preparou o cenário para a chegada do Messias. Ele traz consciência ao povo e o povo deixa de ser idólatra. Ele traz uma paz que facilita o acesso de Jesus às cidades para anunciar as boas novas. Ele traz também a quebra de paradigma do templo, porque Israel adorava mais o templo do que o Deus do templo. Eles eram tão idólatras com relação ao templo, que quando o primeiro templo é saqueado e destruído, e aí Neemias volta, né, para construir os muros da cidade e restaurar o templo, você vai ver nos pequenos profetas eles dizendo assim, eles entristecendo porque o templo agora é menor e tem menos ouro lá dentro. E aí Deus vai e consola seu povo dizendo assim: não se entristeçais, saibai que a glória deste templo será maior do que a primeira. E Deus não estava falando nem do templo que estava sendo restaurado, ele estava falando de nós.
Porque Deus estava tirando o foco das paredes e trazendo o foco para você e para mim. Nós é que somos o tabernáculo. Essa noite nós louvamos dizendo: faz teu tabernáculo em mim. Então você precisa crer nisso. Você é que é o templo. E o Espírito que visitava o homem naquela época, como eu estava dizendo no ponto inicial da reflexão, esse Espírito agora não visita você, ele habita em você, ele faz morada em seu coração, ele está com você continuamente. Nós usamos esse negócio de Senhor, estamos na tua presença, esse é chavão. E eu até me preocupo com chavões, porque às vezes o chavão, essas expressões de vício de linguagem, tira muitas vezes de nós a percepção do real. Eu não estou na presença, ele está dentro de mim e presente continuamente. Eu agora não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Então não é uma questão de eu estar, eu sou a presença do Deus vivo, porque ele usa a minha boca, ele usa os meus olhos, ele usa os meus ouvidos. Eu sou o tabernáculo, eu sou a casa, eu sou a morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então não é uma questão de estar, é uma questão de ser. Mais do que estar na presença de Deus, Deus está dentro de mim. E agora a vida que vivo, não vivo na carne, vivo pelo Espírito na fé de que Deus habita em mim. Ele não vem me visitar, ele faz morada em mim e em você. Mateus capítulo 11. Tem aquele momento lá dos 70, não sei se vocês lembram, quem já leu o Novo Testamento vai lembrar que Jesus envia seus discípulos às cidades, e aí o negócio é feito lá e tal, e todo mundo volta parecendo pinto no lixo, cantando alegre e satisfeito, porque os demônios lhes obedeciam, os enfermos eram curados, né? Aí diz assim, ó, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Desculpa, eu estou confundindo os momentos da história, mas tudo bem. Faça aí a devida ratificação. E ouvindo João no cárcere falar dos feitos de Jesus. Mateus 11 quanto? Estou no versículo 12, meu amor. João, ao ouvir na prisão o que Cristo, né? Eu prefiro a versão que diz os feitos de Jesus, né? Enviou seus discípulos para lhe perguntarem. E disse-lhes: és tu aquele que haveria de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e que vedes. O que eram essas coisas? Os povos são limpos, os mortos são ressuscitados, E as boas novas são pregadas. Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres, a eles é anunciado as boas novas. Felizes são aqueles que se não escandalizam em mim. Feliz aquele que não se preocupa em a opinião de terceiros, se agora anda com Jesus, se agora mudou de religião, se agora está num templo que não é mais tão suntuoso, tão chique, está num cantinho assim apertadinho que nem esse nosso, que o nosso ninho já está ficando apertado, glória a Deus, porque não se escandalizam dele, antes tem prazer em estar fazendo a sua boa vontade. Diga para João que Isaías fez menção de mim e eu agora mostro quem anunciou a Isaías. Estou tanto tempo convosco que me pedes para mostrar o Pai. Porque lá na frente, os discípulos dizem assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: Pai, tanto tempo que eu estou andando, eu digo é valha.
E ainda não se ligou. Se liga. Se liga, doido. Presta atenção. Olhe direito. Olhe direito. Olhe para mim. Quem vê a mim, vê a meu Pai que me enviou. Eu sou, Isaías disse. Eu sou aquele, que Isaías disse que viria. É por isso que o primeiro anúncio de Jesus, quando ele bate o martelo do seu ministério, ele vai na sinagoga, abre o livro em Isaías e diz: eu sou aquele. Eu sou aquele. Ele vai dizer: aquele sobre quem o Espírito está, para anunciar, para pregar as boas novas. Acaba de se cumprir essa profecia. Horrível isso. Eu tinha um professor de história neotestamentária, que ele vai dizer que, muito provavelmente, tudo leva a crer, por causa dos textos históricos daquela época, que quando Jesus faz isso, ele diz assim: hoje se cumpre esta profecia. Ele fecha o livro e se senta no trono. Porque no tabernáculo, no templo principal, na sala principal da reunião dos fariseus, dos saduceus, dos euseus, tudo lá, né, que eram os líderes religiosos daquela época, tinham 12 tronos, mais um. Eram 6 de um lado, 6 do outro e mais um. Ninguém sentava nessa cadeira. Aqui em casa a gente tem essa brincadeira, né, João Pedro? Lembra que o João Pedro era pequeno? Aí chegava alguém e sentava na cadeira da cabeceira, porque eu tenho marido, né? Então ninguém sentava na cabeceira, né? Aí João Pedro disse: não, essa cadeira é do meu pai. Aí as pessoas pensavam que era do pai dele, pai biológico, né? Era de Jesus, era a cadeira de Jesus. Porque Jesus sentava na mesa com a gente, a cadeira principal era dele. Né? Eu era professor de evangelhos, aí eu gostava de usar essas simbologias para ensinar o João. Né? Então, ele se senta na cadeira do Messias. Por isso que eles se revoltam com a confusão. Eles não questionam, tipo assim: o que você quer dizer? É porque você acredita que o Messias está próximo de vir, que o Messias já veio? Não. Eles dizem: o que esse cara está dizendo? Ele não é o filho da Maria? Ele não é o filho do carpinteiro lá? Ele não é o irmão de Judas, de Tiago? O que esse cara pensa? Ele não pode sentar aí não, doido. Mas na verdade, ele estava dizendo: ele disse e ele cumpriu. Eu era antes, sou agora e serei depois. Porque como está escrito em Hebreus, seu nome está sobre todo nome. Ele está acima dos anjos e dos homens. E a ele foi dado todo o poder para julgar, para interceder. E aí os romanos vão dizer, em Romanos eles vão dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É porque eu piso no vestido, o vestido desce. Te converte, vestido. Né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu queria mostrar Jesus para vocês, por quê? Porque esse mês de dezembro eu quero ter a oportunidade de estar viajando pela história com vocês, trazendo, renovo a memória da promessa da salvação, da promessa do Messias, da chegada do Messias, do nascimento de Jesus, da morte vicária de Jesus, do sacrifício perfeito de Jesus, e que você tome posse desses nossos momentos, porque quando você pensar nos seus problemas, você vai dizer assim: quem são os meus problemas diante de um Deus tão tremendo, que veio ao mundo só para me salvar, para viver uma vida que eu posso imitar, para morrer uma morte que eu não poderia suportar, e para ressuscitar, visto que ele ressuscitando, eu também ressuscitarei. E isso seria impossível ao homem, se não fosse pelo Deus que deu a promessa. Eu sei que esse período é um período festivo, e por causa das festividades, o comércio terminou engrandecendo demais o nome de Noé. Né? Era Frade Nicolau, era? São Nicolau. Mas eu queria dizer para vocês que isso é comércio. Que isso é uma mensagem distorcida da verdade. Que isso tira o foco da mensagem principal das nossas vidas, que é o Messias.
Jesus não nasceu em dezembro. Quem nasceu no dia 25 de dezembro, que eu não sei como é que nasceu, porque o sol nasce todos os dias, mas morre todos os dias, né? E na verdade ele nem nasce nem morre, ele está lá, né? Foi o Deus Sol. E quando Roma assume a igreja, para fazer assim conchavo com os gregos e parar de matar o povo, que não aguentava mais matar, estava perdendo muito dízimo e muita oferta, e soldado, e os germanos estavam comendo a Roma pelas bordas. Aí eles vão parar de matar cristão, doido. Nós estamos entrando no prejuízo. Deixa esse negócio de Cristo pra lá, doido. Eu quero meu dinheiro no meu bolso. Para de matar os crentes. Não precisa matar, não. É só pegar o mundo e botar dentro da igreja. E aí pararam de tirar os crentes de dentro das igrejas. Inverteram os valores. Botaram o mundo dentro das igrejas. E os crentes perderam o foco entre o que era sacro, do que era profano, do que era santo, do que era imundo. E começaram a trazer culturas do mundo para dentro das igrejas. Não vou longe não, gente. Eu vi uma foto no Face, eu não curti. Mas eu preciso comentar. Era uma foto de uma irmãzinha nossa da igreja. Não na nossa igreja, mas uma irmãzinha de igreja. Ela tirou a foto da filha dela sentada no colo do tal do Noé, num shopping. Né? Ele sentado com aquela roupa, né, característica. A meninazinha sentada do lado, mas ela estava com a cara tão desgostosa que ela já estava meio mocinha. Aquela menina deve ter uns 5 anos ou mais. Ela estava mesmo assim a foto. O que eu estou fazendo aqui? Você sabe qual foi o pensamento que eu tive, a vontade que eu tive, meu filho? Foi de digitar: olha a expressão no rosto da tua filha e nunca mais bota ela no colo de um velho estranho. Porque essa é a mensagem distorcida. Eu sei que existe uma fantasia, mas quem inventou essa fantasia foram as lojas. E o diabo por trás das lojas se aproveitou da ideia do comércio para tirar o foco de Jesus, que é no colo de Jesus que as crianças devem estar. Ele disse: vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino de meu Pai. Então, bota teu filho no colo de Jesus, não bota teu filho no colo daquele velho lá não, que tu não sabe se ele não é um pedófilo, gente. Eu sei que ali ele é um funcionário, mas ninguém sabe de onde ele veio, ninguém vai fazer uma investigação no FBI para saber se ele tem má conduta, se ele tem mau histórico. Ele foi lá, fez as credenciais, deu o currículo dele, comprou a roupa, vestiu e sentou. E você bota a sua filha no colo daquele cabra, só porque ele está vestido como um velhinho bonzinho. E ainda tem um discurso: senta no colo e seja boazinha. Aí ele vai no ouvidinho da criança: você foi boazinha? Se você for boazinha, eu te dou presente. O que é que você quer? Pelo amor de Deus, será que só eu que vejo? Será que eu sou doida? É diabólico. Seja boazinha, que eu te dou presente. Senta aqui no colinho do tio. O tio vai te dar um pirulito. Então, na verdade, queridos, nós temos que ter muito cuidado com essas mensagens subliminares, com essas ideias distorcidas. Porque as nossas crianças são herança do Senhor. E aí eu fiquei tão indignada com isso, que eu disse assim: Senhor, será que eu estou falhando com a minha responsabilidade como pastora de conscientizar a igreja? De estar falando mais sobre isso? Então, para que eu não seja tão dura nos meus discursos, porque eu já ouvi mães dizerem assim para mim: na verdade, eu não quero que diga que Papai Noel não existe para meus filhos. Sabe por quê? Porque você vai estar matando a fantasia deles. É uma fantasia, é saudável, é uma forma. Eu digo: não é não, filha, não é não, é mentira do cão. Saudável é dizer para ti que Jesus, dizer para eles que Jesus é lindo, que Jesus é bom e que Jesus vai fazer sim grandes coisas por ela, que ela dobre o seu joelhinho e agradeça a Jesus, porque ele não pede nada em troca, ele só quer ser amigo dela. Ele dá primeiro para depois receber. Ele não pede para você fazer algo para poder te dar. Termina ensinando a criança que para ela conseguir alguma coisa, ela tem que fazer algo, ou seja, ela está barganhando com Deus. E na verdade tudo que Deus quer é relacionamento.
eu senti no meu coração de nós transformarmos esse mês de dezembro em mensagens edificantes que tragam à nossa memória o Salvador. O Salvador. Desculpem se eu fui tão dura, né? Porque de repente vai ver que ainda tem alguém aqui que acredita em Papai Noel. Mas... O Igor tá quase chorando isso. o Igor já tá quase chorando, né? Ia tá não, meu filho. Hoje ele tá agora. Meu filho, quando era pequeno, e eu tô falando isso com respaldo, porque meu filho, quando era pequeno, eu comprava um presente para ele, fazia toda aquela festa e dava. E eu dizia assim, meu filho, quando alguém perguntar quem foi que deu para você, você pode dizer que foi a mamãe. Aí minha mãe, né, as tias dele chegavam assim, o Papai Noel mandou para ti. Eu disse, não existe Papai Noel. Cortava o clima, hein? Cortava o clima. Ele dizia assim, não existe Papai Noel. Foi minha mãe que trabalhou muito e comprou. Não tire a honra do seu marido, do seu pai, da sua mãe, para dar a um estranho. Por isso que o texto começou dizendo, eu sou o Senhor, minha glória a nenhum outro darei. Seja uma bênção para os seus filhos, não engane seus filhos. Menino, não vai lá para fora que o babau pega. Eu sou lavado com o sangue de Jesus, o cão não me toca. Era assim que eu ensinava para meu filho. Uma vez a supervisora da escola me perguntou, porque a gente conversando, eu inocente, né? Inocente. Foi, falei assim para ela, não, é porque a gente tem um costume de quando a gente sai, um abençoar o outro. Então, quando eu saio, ele diz assim, Jesus te proteja, mamãe, te livre de todos os seus inimigos e te traga em segurança para mim. Ele pequenininho, ele falava assim, com a linguagem toda tortinha, mas falava. E toda vez que meu filho saía, ele dizia assim, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde, que o Senhor te levante, que o Senhor te ilumine seus passos, que o Senhor te proteja de todos os teus inimigos. Eu ministrava na vida do meu filho. Ele cresceu ouvindo isso. Até hoje, aqui, porque esse nega é trigo. Mas até hoje, viu ou já não vi ele fazer muitas vezes isso? Vocês irem sair, ele vinha me dar um beijo e pedir a benção. Mãe, ora por mim, estou saindo. É assim que tem que ser. E tem que ensinar para os filhos assim. Ensine para seus filhos assim. Ensine para seus filhos assim. Porque a bênção vem do Senhor. Amém, queridos? Amém. Essa era a palavra. Eu estou vendo vocês estão assim, caladinhos. Eu estou preocupada. Deus brava demais. Está processando, né? Aí, ó, vai ficar registrado. Eu digo, vaia. Mas eu queria, João Pedro, encerrar com um louvor. Pode ser? Vem para cá. Você não vai ter problema, não, que você conhece as músicas. Eu sei que a gente canta muito, né? João Pedro às vezes fica estressado comigo porque eu peço os hinos que são muito cantados, mas como hoje teve um probleminha com a letra das músicas, né? Ele terminou cantando e não sei se vocês conseguiram acompanhar tudo, mas esse vocês conhecem. Eu queria encerrar esta noite cantando um hino muito popular que tem a ver com esse texto de Isaías e que eu fiz referência quando eu citei Hebreus. Há um nome sobre todo mundo. Ele já está rindo, ó. Mas Deus recebe. Amém. Vamos conhecer, porque a gente sabe acompanhar, assim né? eu canto. Solta o vozeirão. André, tem um vozeirão, gente. Solta o gogó aí, André, eu quero ouvir. Mas vamos lá, vamos transformar este louvor em uma oração. Diga, papai. Aleluia, Jesus. Um nome para adorar, um nome que sustenta a terra, um nome que controla o mar, um nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar.
está sobre os seus ombros. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia, Jesus, seu nome é maravilhoso, Jesus. Tu és, Senhor, a palavra viva, a promessa que tomou forma humana e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Faz, Senhor, faz a tua boa obra nas nossas vidas, nos dá esta compreensão. Tu és o cumprimento das promessas. E tudo que o Senhor falou, o Senhor fez acontecer. Nenhuma palavra tua caiu por terra, Senhor. Antes fez aquilo que te apraz. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu plano perfeito. Eu creio no teu sacrifício, Senhor. Eu creio que tu viveu, morreu e ressuscitou por amor a nós. Eu creio e eu tomo posse desse amor. E eu ministro este amor na vida dos meus irmãos. Que haja vida, que haja alegria, que haja esperança, que haja, Senhor, gozo no teu espírito, que haja poder no meio do teu povo, que haja, Senhor, palavras de júbilo, palavras de amor sincero em seus corações para ti, para serem expressos por seus lábios. Porque a palavra diz que aquilo que sai da nossa boca é o que transborda dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E quando nós falamos que tu és maravilhoso, que tu és o nosso conselheiro, que tu és o nosso Deus forte, que tu és o nosso Pai eterno, nós estamos profetizando, nós estamos declarando, nós estamos ficando debaixo dos nossos pés todas as adversidades, todas as circunstâncias, todos os medos, todas as dúvidas, todos os problemas. Estão debaixo dos teus pés. Santo de Israel. Anunciaremos sim, Senhor, tuas boas novas. Diremos aquilo que o Senhor nos mandar dizer, porque nós sabemos que o Senhor se responsabiliza, porque o teu desejo é que nós cresçamos em graça e em conhecimento, porque é a falta de conhecimento que faz o povo perecer. Revela-te mais e mais. E nós estaremos sempre aqui dispostos, com o coração aberto para ti, para receber. Eu recebo. Eu recebo. E te adoro. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é, teu nome é, teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus. Sweet Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Santo, 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 seu nome é Deus forte. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus, maravilhoso, Príncipe da paz. E a igreja te adora, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Jesus, Jesus,
Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, te conceda sua presença contínua. Que a paz que excede todo entendimento seja teu escudo e bloqueio, proteção e conforto, todos os dias, em todos os momentos, até que Ele venha e com Ele sejamos plenos. É assim que eu recebo e creio e abençoo em nome de Jesus. Amém? Beijo! Tchau!